Ok. X. E agora pomos, tem a distribuição TIL, binomial. Primeiro parâmetro da binomial, N, número de vezes que se repete a pergunta. P, probabilidade de sucesso comum a todas as repetições da pergunta. Portanto, no meu exercício, a minha variável x é uma binomial 15. Qual é o segundo parâmetro? 0,05. Exatamente. Então, nós vamos reproduzir com este exercício um bocadinho do que se está a fazer no exercício 3.2, porque não fizemos o 3.2. É assim. A primeira questão que nós vamos pôr é: obtenha a função de probabilidade da variável aleatória x. Então, o que é que nós precisamos de saber? Nós precisamos de saber que, se esta variável que está aqui, esta, conta o número de latas fora de validade em 15, qual é o valor que ela pode assumir, o x? Pode assumir o valor 0, 1 e mais. O 2. E mais. Até onde? Qual é o valor máximo? Até 2 15, porque... não. Eu não sei, eu estava a pensar que seria até 2 porque como o número de latas só podem sair 2 até acabar o teste. Ah, ou seja, não, mas isso seria batota, porque tu estás a escolher do lote, aquelas 15 inicialmente, tu vais escolher as 15 inicialmente e não estás, quer dizer, tu não paras, imagina que tu escolhes a primeira, essa pergunta é boa, imagina que tu escolhes a primeira lata e está fora de validade. Pões no lote, dás uma volta enorme, escolhes outra lata, está fora de validade. Tu tens que escolher as 15, não podes parar aí. Se o lote, imagina que o lote estava em muito mau estado, é admissível que encontres 15 fora de validade, ou não? Sim, já estou a perceber. Estás ok. a perceber? Sim, Tu não sim. tens a amostra, a experiência aleatória é esta. Escolhe a primeira, fora de validade, ou não. Escolhe a segunda, mesma pergunta. Escolhe a terceira, mesma pergunta. Até 15. E só no fim dessa leitura é que registamos o valor da variável Ok. x. Não tem direito a parar, está bem? Uhum. Ok. Então, por causa da definição da variável, eu sei que x toma os valores 0, 1, 2, etc., 15. Por que é muito importante o conjunto de valores que a variável toma? Nós dizemos, esta frase que eu acabei de escrever significa que o conjunto de valores possíveis para a variável x é o conjunto 0 até 15. Por que isso é muito importante? Porque se eu agora vos perguntasse a probabilidade da variável valer 16, quanto é que é? Bom, Certo? Não. pode haver 16. 16 latas fora de validade num conjunto de 15? Não. Pode? Não. E se eu vos perguntasse a probabilidade da variável valer E, número de neta, pode haver E latas fora de validade em 15? Pode? Não, porque Não. isso é um número natural. Exatamente. E se eu dissesse a probabilidade da variável x valer menos 1? Também não. Também não. E se eu dissesse a probabilidade do x valer 1 meio?
Não dá. Também não. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a função de probabilidade da variável é zero, a não ser que eu tenha pontos naquele conjunto. Qualquer que seja o ponto fora daquele conjunto, a probabilidade tem que ser zero. Concordam ou não? Sim. Concordam? Por que isso é muito importante? Porque estamos a dizer que esta variável aleatória só tem, no máximo, estes 16 pontos onde a probabilidade é positiva. Não pode haver mais pontos. Portanto, a função de probabilidade desta variável, a função de probabilidade é esta função. Pega num x, que é um número real, e diz quanto é que vale a probabilidade da variável aleatória naquele ponto. Nós, por causa desta frase que está aqui, estamos a dizer assim: a função de probabilidade é zero em todo lado, sempre. Só há 16 pontos onde ela pode ser positiva. No 0, no 1, no 2, etc. no 15. Ela é nula sempre. E agora, nestes 15 pontos, a probabilidade pode ser positiva. Então, nós definimos a função de probabilidade à exceção de 16 pontos. E agora, temos que saber quanto é que a probabilidade vale nestes 16 pontos. Diga uma coisa, se eu considerar estes pontos, ou ainda não sei a função de probabilidade, quanto é que tem que valer a soma da probabilidade naqueles pontos? Quanto é que tem que valer? É o 1, não é? 1, exatamente. Então, eu vou definir uma função que tem valor, pode ter valor positivo naqueles pontos, e vou defini-la de tal maneira que a soma seja 1. E além disso, tenho que definir a probabilidade de modo a que ela tenha a ver com o significado da variável aleatória. Como é que eu vou fazer isso? Consultando o formulário. O formulário, vou-vos mostrar agora, está aqui, tem ali na primeira linha, eu vou copiar, na primeira linha à vossa esquerda, vocês agora podem tomar ainda notas no formulário, porque o formulário que vai aparecer na avaliação é exatamente igual a este. Portanto, é muito importante que a pessoa conheça muito bem. Eu vou aplicar aqui o formulário. Como é que eu aplico o formulário? Bom, para calcular a função de probabilidade, vou escrever assim. Atenção a uma coisa, o formulário, nós tínhamos a nossa variável x, que era uma binomial 15, 0,05. Portanto, quando eu for aplicar aqui o formulário, o que é que nós estamos a pensar? Este n é 15, este p é 0,05. E agora, quando eu for copiar esta frase, aparece-me aqui a probabilidade da variável x tomar o valor i, eu vou usar i em vez do x pequenino, agora é só substituir, combinações de 15 e i, que é isto, 0,05 elevado a i, que é isto, 0,95 elevado a 15 menos i, para os valores que estão no conjunto de valores que é possível, que é o contradomínio, que é exatamente o exercício, o desenho que temos lá em cima, estão a ver? Só nestes pontos em que eu ainda não sei, 0, 1, 2, etc., é que esta frase é válida. O formulário é omisso, porque o formulário o que está a dizer é a probabilidade é 0 se o i não tomar algum daqueles valores. Combinações de n, x a x, era este símbolo que vocês utilizavam assim, que é n fatorial sobre x fatorial, n menos x fatorial. Está bem? Portanto, a função de distribuição da variável aleatória x escreve-se f maiúsculo x, e a definição é esta, é a probabilidade do x
tomar valores à esquerda do t. Eu não sei se vocês estão a ver o desenho, nós estamos a fazer assim. Eu tenho ali a função de probabilidade da variável aleatória, que nós dissemos que era 0 em todo lado, exceto no 0, 1, 2, 3, etc., até o 15. Nestes pontos, a probabilidade de 0 até 15, a probabilidade é dada por esta expressão aqui em cima, é dada por esta expressão que está aqui, ok? Portanto, a probabilidade é positiva naqueles pontos, ok? Então, o que é que vocês estão a fazer na função de distribuição, que é esta variável, que é esta função f maiúsculo? Estão a pensar que este valor t varia na reta. Então, agora eu queria que toda a gente prestasse atenção para ver se fica tudo ok. Suponhamos primeiro que o t está atrás do zero. Porquê atrás do zero? Porque o zero é o ponto mais pequeno no contradomínio. Suponhamos que eu tenho o t aqui. Eu quero calcular a probabilidade do x estar à esquerda do t. Portanto, estou a imaginar um intervalo à esquerda, incluindo o próprio t, e quero saber qual é a probabilidade que existe acumulada neste intervalo. Qual é a probabilidade que existe acumulada naquele intervalo? É 0. Zero. É zero. Não há lá nada. Então, exatamente, quando o t é menor do que zero, a probabilidade acumulada é zero. Agora, vamos sucessivamente mover o t. Então, pronto. Se o t estivesse, por exemplo, aqui entre 0 e 1, eu agora ia considerar o intervalo todo à esquerda do t, incluindo o próprio t. Portanto, estou a pensar neste intervalo todo. Qual é a probabilidade que acumulam ali? Qual é o único ponto que tem probabilidade positiva à esquerda daquele t? É probabilidade em 0. Exatamente. O único ponto, vocês estão a ver, estão a pensar assim, à esquerda do t, qual é o único ponto interessante? Interessante significa de probabilidade não nula, de probabilidade positiva. À esquerda do t, com probabilidade positiva, só está este. Se o t estiver aqui. Vamos mover o t mais uma vez. Suponhamos que agora o t está aqui. Qual é a probabilidade que se acumula à esquerda dele? Alguém me diga. Principalmente alguém que tenha dúvidas. Se eu tiver o t aqui, o que é que se acumula à sua esquerda? Quais são os pontos que têm a probabilidade positiva à esquerda deste t? Quais são? Os entre 0 e t, mas. Não, sim. O 0 e 1 só, neste caso. O 0 e o 1, exatamente. O 0 e o 1. E agora digam uma coisa, vocês já conseguem deduzir, olhem aqui, quando eu estiver à esquerda do 1, só há o 0. Quando eu estiver à esquerda do 2, há o 0 e o 1. E se eu estiver à esquerda do 3, o que é que eu ponho aqui? Alguém me ajude. Aqui. Ponho a probabilidade no 0, mais, digam, se eu estiver à esquerda do 3. Mais a probabilidade em 1 e a probabilidade em 2. Exatamente. Agora digam uma coisa, vocês estão a ver, à medida que avançam para a direita, à medida que o t se mexe para a direita, vai havendo mais parcelas. Eu aqui só tinha esta, aqui tenho duas, agora passei a ter 3. Isto está a crescer ou a diminuir? A crescer, exatamente. Então, a função de distribuição é uma função que tem um patamar onde vale 0, é este patamar. Antes do t, quando o t é menor do que 0, a função vale 0, está ali. Quando o t estiver entre 0 e 1, ela cresce um bocadinho de valor.
entre 1 e 2, cresce um bocadinho de valor. Assim por diante. Diga uma coisa, quando o t estiver à frente do último ponto do contradomínio, aqui, qual é a probabilidade acumulada? O que é que vale a probabilidade à esquerda? Diz? É 1. 1. Então, esta função está definida em patamares. Nós em matemática dizemos que ela é uma função em escada, porque é uma função em patamares constantes em cada intervalo. E quando nós estamos a falar na função de distribuição de uma variável aleatória discreta, ela vai ser uma função em escada, em patamares. O patamar mais à esquerda vale 0, depois isto vai variando, e depois quando eu encontro aqui o 15, o último patamar, vale 1. A função de distribuição é uma função de probabilidade acumulada à esquerda. A função de probabilidade é uma função de probabilidade em cada ponto. Nós não precisamos, por exemplo, neste exercício, se eu quero a função de distribuição, eu não vou estar a calcular estes patamares um de cada vez, porque isto, quer dizer, demora muito tempo. Como é que eu fazia a avaliação? Ia gastar não sei quanto tempo a calcular isto. Não, vou utilizar as tabelas. Então, vou-vos mostrar aqui a tabela, para vocês verem como é que nós trabalhamos com este tipo de situações. Temos aqui a tabela. Então, esta é a tabela 1, e a primeira observação que eu tinha a fazer é, lá em cima diz, função de distribuição da binomial. Aparece aqui o F maiúsculo, estão a ver, F maiúsculo X que nós escrevemos. Isto é a probabilidade da minha variável X à esquerda de um ponto. Quando a variável X é uma binomial, NP. No nosso exercício, a binomial era 15, 0,05. Então, nós vamos procurar. A primeira coisa que fazemos nesta tabela é encontrar o N. O N é aqui nesta coluna. Na primeira página, o N varia entre 1, vocês estão a ver, e 9. Aqui é o 9, não chega. Vamos à segunda página e aqui está o 15. Então, eu aqui tenho o N igual a 15 é esta matriz toda aqui embaixo. Eu agora acabei de escolher o N, a nossa variável era uma binomial 15, 0,05, falta-me escolher o P. Então, vamos lá acima à tabela outra vez e vamos escolher o P. O P escolhe-se aqui, nesta linha em cima. Eu quero o P igual a 0,05, portanto, é esta coluna que está aqui, que eu vou marcar aqui. Nós vamos cruzar esta coluna com a linha lá embaixo e quando cruzarmos, encontramos a função de distribuição da nossa variável. Aqui está ela. Vou tentar corrigir só a posição. Aqui está. O que é que esta matriz quer dizer? Eu vou copiar, eu vou levar ali para o OneNote para toda a gente, para podermos tirar umas notas. O que é que eu tiro da tabela, então? Tiro que, vocês estão a ver, ali, o primeiro valor na tabela, que é este, 4,633, vê-se muito pequenino, não é? Espera aí, vou aumentar um bocadinho, que é para se ver melhor. Assim. Ok. O primeiro valor naquela matriz, que é o 4,633, é o valor da função de distribuição no ponto 0. O valor da função de distribuição no ponto 0 é a probabilidade acumulada à esquerda do 0, que é a probabilidade no próprio 0. É 0,4633. É o primeiro patamar, este primeiro patamar vale 0,4633. O segundo valor que está ali na tabela, que é para o x igual a 1, fx1, é a probabilidade do x ser menor ou igual do que 1. A probabilidade do x ser menor ou igual do que 1 é a probabilidade no 0
mais a probabilidade no 1, que é 0,8290, que é o segundo patamar que nós temos aqui. E assim sucessivamente. O que é que acontece? Como o P é muito pequenino, nós chegamos à conclusão que o valor, a função de distribuição alcança o valor 1 logo no 6. Estão a ver? Estão a ver ou não? Sim, sim. Portanto, o gráfico é diferente daquilo que eu tinha feito aqui, porque o valor de P, sendo muito pequenino, e como na função de probabilidade é elevado aí, estamos a ver aqui, o que acontece é que com as casas decimais que nós estamos a trabalhar, a partir de um certo valor, a probabilidade é tão pequenina que nós botamos o 1 antes do 15. Então, a função de distribuição chega ao valor 1 antes do que eu previa aqui no desenho. É no 6 que ela vale 1. Está bem? Alguma dúvida para mim, por favor? Dúvidas? Nenhuma? Está tudo ok? Sim. Pronto.